Fala pessoal, eu sou o Weber Farias, esse aqui é o Jornalistas Livres. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, nesse momento, uma manifestação pela vida da Marielle Franco, pedindo os esclarecimentos sobre como que foi o assassinato da Marielle Franco. Nesse momento, ainda tem muita gente chegando, o ato ainda está no MASP, então se alguém estiver por perto, pode vir, que dá para chegar no ato. Lembrando um pouquinho do contexto, na terça-feira, a Rede Globo, pelo Jornal Nacional, soltou uma notícia de que a família Bolsonaro, pelo nome do próprio presidente Jair Bolsonaro, poderia estar envolvido com o nome citado no inquérito que está no Ministério Público do Rio de Janeiro. A partir disso aconteceu várias coisas. Uma dessas coisas foi uma tentativa de desmentir. O Ministério Público do Rio de Janeiro falou que foi um falso testemunho do então porteiro, que teria colocado que no dia o Elcio de Queiroz estaria entrando no condomínio do presidente Jair Bolsonaro para se reunir com outro executor de Marielle Franco, e nesse meio bolado, na hora de entrar no condomínio, ele teria chamado pelo presidente Bolsonaro para ir na casa dele. Bom, tem prova física, um livro onde está datado isso, porém, segundo o Ministério Público, tem um áudio falando que o Elcio de Queiroz, na verdade, teria ligado para uma outra casa, que seria a casa do executor da Marielle. Hoje, o jornalista Luiz Nassif pontuou no Twitter que, na verdade, lá nesse condomínio não existe interfone, ou seja, não existe ligação direta para as casas, e assim não poderia existir esse áudio. Também foi pontuado pela Folha de São Paulo que o áudio não passou por perícias necessárias que mostrariam se esse áudio foi feito e colocado no sistema depois do começo das investigações. Também ficou muito estranho o fato de que, porque um porteiro no Rio de Janeiro enfrentaria a milícia por nada. Então tá muito estranho ainda. Para além disso, o presidente Bolsonaro, do Emirados Árabes, entrou com uma live na madrugada, transtornado, falando um monte de coisa, colocando a Globo contra a parede, ameaçando a Globo e referente à renovação da concessão da Rede Globo, que seria em 2022. Um desequilíbrio total do presidente, que mostrou que tem algo de estranho nessa situação toda. Hoje, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, ele vazou, uma entrevista dele, no qual ele disse que se no Brasil aconteceu o que estava acontecendo no Chile, eles irão editar um decreto AI-5, seria o início de uma ditadura. O decreto AI-5, ele foi o decreto que iniciou os anos de chumbo na ditadura, e que foi o decreto que permitiu com que diversas pessoas fossem assassinadas nos porões da polícia, do DOPS, do DOI-CODE. Milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas assassinadas e torturadas. Hoje os partidos de esquerda entraram com um pedido de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. O presidente já foi procurar a imprensa para pedir desculpa e amenizar o que o Eduardo disse, mas foi um grande absurdo, um sintoma de desespero de quem pode ser que esteja aí nas últimas, com a corda no pescoço, próximo de sofrer um processo que pode levar inclusive alguém da família do presidente para a cadeia. Lembrando que a família do presidente tem um largo histórico com as milícias do Rio de Janeiro. Lembrando que o Flávio Bolsonaro empregava família de cabeças da milícia do Rio de Janeiro em seu
gabinete. Famílias essas que fazem parte do escritório do crime no Rio de Janeiro, que o Ministério Público investiga. Esse escritório do crime tem associação direta com o assassinato de Marielle Franco. Bom, como vocês podem ver, a Rede Emancipa está nesse momento fazendo alguns discursos aqui no local. O ato está começando a encher, as pessoas estão começando a chegar aqui na Avenida Paulista. O ato foi puxado por alguns grupos que estão dentro do Partido Socialismo e Liberdade. O PSOL era o partido de Marielle Franco, ela militava no Rio de Janeiro e era um importante, talvez um dos mais importantes quadros políticos no Rio de Janeiro. Lembrando também que já tem mais um ato que está sendo chamado pela Frente Povo Sem Medo, Brasil Popular e pela União Nacional dos Estudantes para o dia 5 de novembro. Estaremos também nesse ato. Lembrando também que isso é um fato inédito. Nunca no Brasil o presidente esteve ligado ou associado a um assassinato. Já desde quando aconteceu, o Bolsonaro se recusou, foi um dos únicos políticos do Rio de Janeiro que não prestou solidariedade a Marielle Franco. Desde então, tem acontecido algumas aspirações de possíveis motivações que fariam com que, no mínimo, a família do Bolsonaro estaria perto, talvez não ligado ao assassinato. A gente não quer fazer julgamento antes da hora, mas é óbvio que eles estão próximos dos executores, dos assassinos de Marielle Franco, tendo inclusive laços. O filho mais novo do Jair Bolsonaro namorou a filha de um dos executores de Marielle Franco. Então tinha laços familiares e isso é inédito na história do Brasil. E a gente se soma nessa luta por entender a importância e o papel que a companheira Marielle teve de enfrentar as milícias no Rio de Janeiro, de enfrentar Sabe quem é a Luana? Social desse país. Você consegue chamar ela pra mim? Uma pessoa que dedicou tá aqui na sua frente, vida né? para lutar contra esse sistema capitalista, contra as injustiças sociais que a gente Eu tô aqui também com a representante da Rede Emancipa, a Luana. A Luana vai falar aqui um pouquinho pra gente como que foi puxar o ato, qual que foi o objetivo e também o que a vida, a política, né, de Marielle Franco tem a ver com a Rede Emancipa e com a vida da própria Luana. Gente, a gente está aqui na rua, primeiro porque a gente vai sempre lutar pela justiça para Marielle, nas ruas, no jurídico, a gente não vai descansar até a gente ter uma resposta de quem mandou matar Marielle Franco. Nessa semana, a gente teve um fato novo muito grave que foi noticiado pela imprensa. E mais grave ainda foi a resposta do presidente Bolsonaro. É inadmissível que o presidente tenha dado a resposta que ele deu naquela live, falando da imprensa, desviando o assunto, fazendo guerra em cima da morte da nossa companheira. A gente acha que a postura do presidente deveria ser de se colocar à disposição das investigações, abrir a sua vida, abrir os seus dados para colocar que ele também tem interesse na resolução do assassinato. Então o que a gente está vendo é que na verdade o presidente não concorda com a luta da Marielle, que um grande núcleo bolsonarista não tem interesse em fazer justiça para Marielle. A gente também viu, o que é muito absurdo, a promotora do caso é alguém que tira foto com um deputado que rasgou a placa da Marielle.
pra gente não tem condição desse MP, dessa promotora seguir com essa investigação. Então a gente vai seguir nessa luta. Não é à toa que a Marielle, que foi uma vereadora negra, LGBT, foi a primeira a ser assassinada em exercício nesse país. Não é à toa, a nossa vida vale pouco nesse país. Então a gente vai continuar nessa luta. É mais que importante que o nome dos culpados seja revelado. A gente vai seguir por isso e a gente, o que eles fizeram, na verdade, vai fortalecer a nossa luta. Outras Marielles surgiram, outras surgirão. A gente vai seguir nas ruas, a gente vai seguir defendendo os direitos humanos, assim como ela fazia. Obrigado, Luana. A Luana lembrou um ponto muito importante aqui. A promotora do caso, ela é bolsonarista, fez campanha para o Bolsonaro, tirou foto com o deputado que quebrou a placa de Marielle Franco. É claro, nós, principalmente as pessoas de esquerda, não esperam mais nada do sistema legal no Brasil. A gente costuma dizer que o devido processo legal ficou em 2016, infelizmente. E a gente vem vendo como que a justiça nesse Brasil é tão esdrúxula. Como que uma promotora bolsonarista que tira foto com um deputado que quebrou a placa de Marielle, que enfrentou de frente a história de Marielle, pode ser a promotora do caso do assassinato da Marielle Franco. O ato vai continuando, tem também agora o JS, a UBS, os Juntos, o pessoal tá tudo por aqui. Eu estou aqui também com um quadro político aqui da cidade de São Paulo, o Gabriel Rodrigues. O Gabriel Rodrigues milita aqui agora pelo Partido Socialismo e Liberdade. Eu queria perguntar, Gabriel, o que foi a Marielle Franco como um quadro político a influenciar a sua vida e como você tem visto essas últimas notícias sobre a família do presidente possivelmente estar aí citada nesse processo? Primeiro que a Marielle é aquela pessoa que sempre passou esperança para a juventude negra, porque era uma mulher bissexual que ousou, negra, ocupar os espaços. Sabe o que incomoda muito o governador do Rio de Janeiro e todos esses criminosos que mandaram executar, porque a família do Bolsonaro mandou executar Marielle? Isso a gente já sabia desde o início, que mandaram matar Marielle por dois motivos. Primeiro, porque é uma mulher negra ocupando os espaços de poderes desse país, espaços esses que sempre foi direcionados a homens brancos, héteros, e eles não aceitaram ver uma mulher eleita democraticamente com voto popular. Isso incomodou muito eles, mas eles ficaram mais incomodados ainda que a Marielle aparecia muito forte para as eleições do ano que vem, tanto para o Senado quanto para o governo do Estado. Eles viam um risco muito grande de uma mulher negra dirigindo o Estado do Rio de Janeiro, colocando ordem no Estado do Rio de Janeiro. E Marielle, mesmo assassinada violentamente pela família do Bolsonaro, ela continua representando a esperança da juventude negra, do povo favelado, que não aceita as injustiças. É por isso que não esquecemos Marielle e nunca vamos esquecer, porque Marielle é um legado da juventude negra que a partir de agora vai ocupar tudo. Foi só o começo em 2018, o ano que vem nós vamos ocupar todas as câmaras do Brasil inteiro para dizer que o legado de Marielle Franco sempre estará presente com todo o povo brasileiro. Então por isso é na luta que a gente se encontra, e é na luta por Marielle, por justiça para Marielle e Anderson, que vamos seguir na luta dizendo: a justiça precisa ser feita, e se não for feita pela mão da justiça, pelo judiciário, será feita pela mão do povo brasileiro. Esse é o recado da juventude hoje na Paulista e em todo o Brasil. Muito bom. Gabriel lembrou aqui uma coisa muito importante. A Marielle foi semente para muita coisa importante que aconteceu no ano passado. A Mônica Francisco, uma deputada negra, mulher, pastora da periferia, que era assessora da Marielle Franco, hoje ela é deputada estadual do Rio de Janeiro. Então, eles tentaram calar a voz, principalmente dessas pessoas, e não conseguiram, e não vão conseguir, porque a política continua a ser ocupada
e não vai parar. O que eles querem com esse reacionarismo todo, com essa violência na política, é parar essa juventude e também os LGBTs, os negros, as mulheres na política. Mas isso começou, amigos, e não adianta mais, não adianta, não vai acabar, não vai parar. A gente volta daqui a pouco com a segunda parte do ato. Fica aqui na página, já já a gente vai ter a segunda página falando com algumas outras pessoas por aqui. Um grande beijo, um grande abraço.